Olá a todos que estão nos assistindo. O nosso trabalho de hoje é sobre trombose venosa profunda, ou conhecida também como TVP. O grupo de hoje é composto por 5 integrantes, eu, Maísa, Blenda, Diego e Renato. Cada um ficou responsável por um tópico sobre o tema. Como começa a doença? Um dos colaboradores para essa doença ocorrer é a imobilidade prolongada. Então, viagens aéreas, viagens terrestres, que a pessoa precisa ficar muito tempo sem se mexer, imobilizada, acaba auxiliando no surgimento dessa trombose, que são desses trombos, que são coágulos na veia. Outro fator é quando a pessoa sofre de alguma doença que impede dela se movimentar e ela tem que ficar no leito, ou fez alguma cirurgia e não pode se mexer. Também são fatores que auxiliam no surgimento da trombose. E temos também as lesões nos vasos e o desequilíbrio nos fatores de coagulação que permite a formação de trombos. O objetivo do tratamento da trombose é evitar a formação de coágulos. Mas se já existirem esses coágulos no corpo, então o tratamento passa a ser voltado em auxiliar o organismo a dissolver esses coágulos. Como é feito esse auxílio? Através de medicamentos anticoagulantes, como a warfarina e a heparina, mas em alguns casos mais avançados, o organismo não consegue reabsorver esses coágulos de volta, então é necessário uma cirurgia, uma medida assim mais drástica. Bom, essa é a minha parte, minha apresentação, e eu vou passar para o próximo colega. Bom, me chamo Blenda, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a trombose venosa e os danos que ela pode trazer. A trombose venosa é causada pelo desenvolvimento de coágulo de sangue no interior das veias profundas. Na maior parte das vezes, o trombo se forma na panturrilha, mas ele também pode se instalar em outras regiões, como nas coxas e também nos membros superiores. Uma das complicações é justamente o coágulo que se forma nas veias, que é quando esse coágulo pode causar um bloqueio no fluxo sanguíneo, podendo ter inchaço e fortes dores na região e uma região bem vermelha. A trombose venosa profunda ocorre frequentemente logo após as válvulas venosas formar coágulo sanguíneo. O risco da trombose venosa profunda é justamente quando esse coágulo se desprende, que ele pode formar um embolo. Esse embolo ele pode viajar em longas distâncias através das veias, podendo atingir até mesmo o coração. Bom, aqui eu fiz um desenho e aqui é o fluxo sanguíneo normal, aqui ele está descendo normal pelo corpo. Aqui já é quando se forma a trombose, que é quando o fluxo sanguíneo é obstruído, é quando ele se localiza em uma região só. Aqui já é a embolia. O que seria essa embolia? A embolia é a trombose venosa profunda, que é quando o coágulo se solta da região que ele está e ele passa aí para outras regiões. Dentro do coração, esse trombo pode ir para as artérias pulmonares, que têm calibre muito menores que as artérias que ele viajou anteriormente. Pode ser um embolo maior que essas artérias e eles podem obstruir as artérias pulmonares, formando uma área no pulmão esquerdo onde o sangue não passa. Dor torácica, falta de ar, ataque cardíaco, tosse com sangue, esses podem ser alguns dos danos da trombose venosa profunda, podendo levar, como eu já disse, a óbito. A trombose venosa também pode causar insuficiência venosa crônica. O que seria essa insuficiência venosa crônica? Alguns coágulos sanguíneos cicatrizam, sendo convertidos em tecido cicatricial, o que pode danificar as válvulas nas veias. As válvulas danificadas não permitem que as veias funcionem normalmente, um distúrbio conhecido como insuficiência venosa crônica. Esse distúrbio parte inferior das pernas e é quando incha. A pele na região afetada pode se tornar escamosa, desenvolvendo um marrom avermelhado. E também pode ocorrer uma isquemia. O que seria essa isquemia? A isquemia é falta de fluxo sanguíneo. Embora seja muito raro, o coágulo muito grande na perna pode causar inchaços ao ponto de bloquear o fluxo sanguíneo na região do membro. A perna fica pálida, azulada e extremamente dolorida, podendo desenvolver gangrena, caso o fluxo sanguíneo não seja restaurado. Olá,
Eu me chamo Maísa, nós vamos falar sobre trombose venosa e a minha parte é sobre epidemiologia, então vou falar um pouco sobre ela para vocês. O tromboembolismo venoso é a terceira causa de doença vascular mais frequente no mundo, sendo precedido apenas das doenças coronarianas e cerebrovasculares. A trombose venosa profunda está presente em cerca de 2/3 de casos de tromboembolismo venoso, o que nos Estados Unidos representa de 100 a 300 mil episódios de trombose venosa profunda por ano. Dos pacientes internados em pós-dólio para cirurgias de grande porte, especialmente as neurocirurgias ou aquelas que envolvem tempo de imobilização aumentado, como as ortopédicas de quadril e membro inferior. Aproximadamente metade dos que não recebem anticoagulação profilática adequada apresentam casos de trombose venosa profunda. Os números sobem ainda mais com a presença de outros fatores de risco, como a idade avançada, a obesidade, o uso de anticoncepcional oral ou neoplasias malignas e tratamentos quimioterápicos. Para as tromboses venosas profundas que acometem os membros superiores, um fator de risco mais frequente é a presença de catéter venoso central em subclávia ou jugular. Enquanto uma minoria dos casos ocorre por esforço físico exaustivo no membro dominante. Cerca de 90% dos casos de tromboembolismo pulmonar têm seus trombos originários na circulação venosa profunda, sendo que as veias proximais, notadamente as ileais e femorais, são as que mais apresentam risco para essa condição. Pesquisas mostram que a trombose venosa ela tem cura e o seu tratamento possui dois objetivos fundamentais, que são impedir o crescimento dos coágulos e impedir que os coágulos já existentes se soltem. Porém, é preciso investigar as causas, saber de onde ocorreu essa doença, em que local e como começou ela. Existem algumas doenças no sangue que levam a pessoa a ter essa trombose. E nesses casos, a pessoa precisa tomar medicação para o resto da vida para evitar ter uma nova trombose. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Diego Paniago e eu vou falar um pouco sobre as principais consequências e o exame diagnóstico que é feito sobre a trombose venosa. Então, as principais consequências são em membros inferiores e se consiste em um conjunto de alterações que causam um desconforto crônico, ou seja, é formado um edema crônico, tem dor intensa na perna que foi comprometida e tem alterações como o endurecimento da pele e a aparição de úlceras. Agora, no caso do exame, ele chama Echo Color Doppler venoso dos membros inferiores, no qual é feito um ultrassom com mapeamento a cores, não invasiva e com diagnóstico e detecção de 98 a 100% dos casos. É isso. Obrigado.